Netanyahu se encontra com Trump na Casa Branca sem nenhuma abertura para a imprensa. O que esses dois líderes querem manter em segredo? Vamos ver o que Netanyahu disse após a reunião para Sean Hannity. Foi ótimo. Essa foi uma das melhores reuniões que tivemos. E eu sempre odeio decepcionar nossos pretensos críticos que estão tentando encontrar, rachaduras na nossa aliança. E o que eles encontram, como hoje, é uma parede de granito, sabe? Nós não queremos ver esse regime fanático em Teherã ter armas nucleares para ameaçar cada americano e ameaçar a paz do mundo e a existência de Israel. Então, temos um objetivo em comum. Isso será alcançado por meios diplomáticos ou outros. Estamos ambos comprometidos com isso. Ok, é curioso que Netanyahu disse pretensos críticos, porque, na verdade, eles não têm nada de pretensos. Eles são nossos críticos. E eu tenho que dizer, os críticos dele em casa, em Israel, Mark, antes dele ir para Washington, eles estavam radiantes, dizendo: aqui, Trump perdeu a paciência com Netanyahu e o criticou, dizendo algo como: você sabe, Trump é Trump. Então ele disse algo como: eu não preciso que Netanyahu me diga que material tem na montanha Picaaxe, algo assim. E todos os o que chamamos de turma do qualquer um menos Bibi, aproveitaram isso e disseram: ha. Agora está aí a ruptura que todos eles estavam esperando. É absurdo. Antes de tudo, sabemos como o Trump fala. Em segundo lugar, até mesmo o Trump, depois da reunião, postou no Truth Social que foi uma ótima reunião. Ainda não sabemos o que isso significa. Mas a gente sabe que eles ficaram lá por 1 hora e 20 minutos, o que é uma reunião longa. E sim, havia outras pessoas presentes na sala. E eu só gostaria de dizer que sei que há muita frustração por não termos voltado à ação militar em grande escala, especialmente porque o Irã, enquanto a reunião ocorria, o Irã atacou alvos na Jordânia. Mark, o que você diz sobre isso? Então, antes de tudo, Trump ficou um pouco incomodado com uma matéria do New York Post, na verdade, não uma matéria, uma reportagem, que Netanyahu traria novas informações de inteligência sobre a montanha Picaaxe. Agora, quem vazou a história, provavelmente um israelense, errou feio, pois nenhum presidente gosta de saber pelo jornal o que Netanyahu vai lhe contar pessoalmente, certo? Em segundo lugar, a cooperação, o troca de informações de inteligência entre os EUAN e Israel é tão íntimo, tão próximo, tão rotineiro. Se tivermos informações sobre a montanha Picaaxe, elas passam pelos canais, sem precisar ser entregues pelo primeiro-ministro ao presidente. Acho que se isso foi um vazamento israelense, como suponho, foi um grande erro. E claro, se perguntarem ao Trump, ele vai reagir. Ele não quer ouvir lição do Netanyahu sobre inteligência israelense. Quer afirmar, recebo tudo da inteligência americana. Então, mais uma vez, se um oficial israelense vazou isso, não é bom. Eu digo que você não deveria ter feito isso, foi um erro. Você quer emplacar a narrativa de que a inteligência israelense sabe, mas na verdade, você está iniciando mal a reunião. Dito isso, parece que tanto o lado dos Cyber quanto o lado de Israel não estão falando muito sobre a reunião, mas ambos a descrevem como uma reunião muito boa. Ambos concordam que foi uma boa reunião. Isso é um sinal de que talvez tenha sido uma reunião muito boa. E, finalmente, você disse que alvos americanos foram atacados na Jordânia, que o Irã atacou esses alvos na Jordânia. Vamos ser francos. Tivemos 13, 14 dias de ataques, depois alguns dias tranquilos, e agora parece que os ataques podem recomeçar. Mas temos que ver como isso vai se desenrolar. Mas durante todo esse fogo, o Irã tomou a decisão, religiosamente até agora, de não atacar Israel. Eles atacaram, deixa eu contar, vamos visualizar o mapa do Golfo. Eles atacaram o Kuwait, o Bahrein, os Emirados, a Arábia Saudita, Catar, Omã e Jordânia, mas não Israel. E por que não estão mirando em Israel? De repente nos amam, leram os livros de Herzl e decidiram que o sionismo é bom, leram a Bíblia e viram que o povo judeu tem conexão com esta terra? Eles estão sendo dissuadidos, eles estão com medo, e talvez eles devam estar que o governo israelense só espera um pretexto, esperando que eles façam algo que passe dos limites, o que permitirá que Israel responda de forma desproporcional. Me perdoe, os advogados internacionais de direitos humanos, sim, às vezes uma resposta desproporcional é proporcional e necessária. Talvez por medo dessa reação estão atirando em todos na região, mas não em Israel.
Verdade. Aliás, eu nem chamaria qualquer ataque à República Islâmica de ataque ao Irã. O povo iraniano, novamente, eu preciso enfatizar. Temos que separá-los do regime, que, aliás, voltou a executar prisioneiros e qualquer dissidente. Então, sabe, nós temos que dizer ao povo iraniano que sabemos que vocês estão sofrendo. Tudo bem, então não diga Irã, diga iranianos. O que estou dizendo é que, na minha opinião, não existe resposta desproporcional à República Islâmica. E deixe-me dizer, estamos gravando isso em 29 de julho, e o motivo de eu dizer isso é que as coisas estão mudando tão rápido na região. Então, quem sabe o que terá acontecido até o momento em que isso for publicado? E também o que sabemos é que a Arábia Saudita e os Estados Unidos estavam atacando alvos iranianos em resposta na noite passada. Novamente, quando eu digo noite e dia, depende de qual fuso horário você está. Agora, o outro ponto que quero destacar é que, ao contrário do que tantas vozes anti-Netanyahu afirmam, na verdade, ele não é o tipo de belicista do qual está sendo acusado, como se tudo o que ele quisesse fosse atacar e atacar. Não é verdade. Ele até falou isso para Sean Hannity. De qualquer forma que funcione, seja por negociações ou de outra forma, não sei. O que ele quer dizer é que qualquer maneira de derrubar aquele regime, tirar eles de lá, eliminar as armas nucleares e mudar completamente a forma como o Irã opera, está bom para ele. E não precisa ser por meios militares. O problema é que J.D. Vance e os amigos dele lá, com Kofi Kushner com aquele memorando de entendimento ridículo que já nasceu morto e, você sabe, a República Islâmica dizendo: "Sim, queremos negociar. Claro, nunca vamos ceder em nada". Então, esse joguinho continua. E a gente sabe que Netanyahu não acredita nisso, mas ele é muito diplomático na forma como fala de qualquer pessoa ligada ao governo Trump. Sobre Netanyahu sendo acusado e tudo mais, acho que muita gente ao redor do mundo vê ele como aquele cara que gosta de agir por impulso, sabe? Eliminar os inimigos antes mesmo que eles possam reagir e coisas assim. Usando a metáfora do faroeste, né? Ele quer atirar primeiro e perguntar depois. Isso não é verdade. Até críticos de Netanyahu admitem isso. Há um ex-colega seu da época em que você trabalhou no Jerusalem Post, chamado Anshel Tefah, que escreveu uma biografia sobre Netanyahu. Ele é extremamente crítico em relação a Netanyahu. Raramente tem algo de bom a dizer sobre ele. Mas ele diz no livro que Netanyahu é muito cauteloso no uso da força militar. Talvez por ter estado em combate e visto pessoas morrerem ao seu redor, ou porque seu irmão morreu em combate. Ele é muito cauteloso ao arriscar a vida dos nossos jovens militares. Muito cauteloso. E, embora eu ache que, em muitos aspectos, a fama de que ele, digamos, come bebês palestinos no café da manhã, sim, isso serve muito bem à dissuasão israelense. E é bom que nossos inimigos tenham medo de nos atacar. Como eu disse há pouco, o único motivo pelo qual o Irã não ataca Israel hoje é porque eles temem nossa resposta. Isso é algo bom, mas se alguém realmente olhar para Netanyahu historicamente, ele tem sido muito cauteloso na forma como utiliza as forças de defesa de Israel. Ele não é impulsivo, pelo contrário. Sabemos disso pelo seu histórico. Sobre a questão maior do memorando de entendimento, e você falou sobre o vice-presidente e falou sobre outros assessores presidenciais. No final das contas, foi a escolha de Trump. Ele escolheu o memorando de entendimento. E eu acho que o que Netanyahu precisava dizer ao presidente naquela reunião, que durou 80 minutos, era que o memorando de entendimento previa 60 dias em que os estreitos ficariam abertos. E então, durante esse tempo, negociaríamos, como disse Trump, o fim do programa nuclear iraniano e os iranianos o desmantelariam de algum modo. Tinham 60 dias para chegar a um acordo sobre como fazer isso de forma diplomática. O que vimos é que ninguém fala do programa nuclear por causa do memorando de entendimento original. Os iranianos violaram rapidamente o acordo de manter os estreitos abertos e causaram problemas nos estreitos. Esse é o ponto principal. Todos comentam sobre os estreitos e as condições para abri-los, mas ninguém menciona o trabalho pesado, que é lidar com a questão nuclear, que, como Netanyahu disse a Sean Hannity, é a questão crucial. Por isso acho que Netanyahu precisou enfatizar na reunião: independentemente do que ocorra no Golfo, nos estreitos ou com o tráfego de petróleo vindo dos países do Golfo, a coisa mais importante é manter o foco no objetivo. E esse objetivo é o programa nuclear iraniano,
pois tudo depende dessa questão. Só posso afirmar que quem foca apenas no petróleo e no tráfego dos estreitos. Se o Irã obtivesse uma bomba, Deus me livre, mas se um dia eles conseguissem uma bomba, considere o que eles fariam chantageando com o petróleo e quem poderia impedi-los. Assim, o preço do petróleo poderia chegar a $200 o barril, não 100. Poderia ser $300 o barril, porque o Irã, com uma arma nuclear, seria capaz de fazer coisas que hoje se sente restrito a fazer. E isso significa que poderia fechar completamente o estreito e fazer o que quisesse, fazer todas as exigências possíveis. Então, todas essas pessoas que se preocupam com o preço do petróleo nos países ocidentais devem saber que se o Irã algum dia conseguir uma arma nuclear, seria muito pior. É crucial acertarmos nisso. Tenho certeza de que Netanyahu disse isso ao presidente Trump. O foco tem que estar no alvo central, na questão central, e esse é o programa nuclear do Irã. Claro, mas quer saber? Trump sabe disso também. E Trump também disse que o MOL é uma bobagem e que não significa nada. Quero dizer, ele também foi quem disse que estava fadado ao fracasso. Não foram exatamente essas palavras, mas você entende. Ele já fez isso e que ele está deixando eles fazerem isso. E ele também continua repetindo essa frase. Eles querem muito falar conosco, até imploraram, mas quando fazem acordo, geralmente não cumprem. Ele continua dizendo essas coisas. Agora, uma das vantagens de ter Trump dizendo uma coisa, depois dizendo o oposto, tuitando e tudo mais, é que isso também confunde Teherã, certo? Que isso confunde Israel, a gente sabe que confunde o povo americano, que a gente também sabe, mas também confunde o inimigo, o que é bom, como você disse, é bom. É preciso mantê-los na dúvida, e eles ficam nervosos. E toda vez que eles pensam isso, Trump, na verdade, é fraco. E eles começam a atacar, e eles realmente parecem considerar os estados do Golfo fracos. Porque quero dizer, os guardas revolucionários islâmicos, continuam mirando naqueles, os estados do Golfo. Mas eles estão testando o Trump. E toda vez que ele diz, tudo bem, vamos voltar a negociar. Eu percebi que os republicanos, não os republicanos anti-guerra, mas os republicanos que apoiam o Trump e que eram a favor da guerra, estão muito, muito frustrados. Eu vejo isso em todas as redes sociais, dizendo o que ele está fazendo e por que ele não termina o serviço e por que ele não termina o serviço. Agora, nós não vamos conseguir saber exatamente se tudo isso foi estratégico ou se era só o Trump falando. Só saberemos quando olharmos para isso em retrospectiva. Uma coisa que sabemos, e preciso comentar sobre a esquerda israelense, tá? Quando você fala em vazamentos e sugere que pode ser alguém de Israel, talvez alguém esteja vazando para o New York Post ou para o New York Times, etc. Uma das coisas que temos aqui são especialistas israelenses em Irã, como Ronen Bergman, que escreve para a mídia israelense, e ele também escreve para o New York Times. E o mesmo acontece com Barak Ravid. Ele trabalha na Axios, e ele também está no Yediot Ahronot e no Canal 12. E esses dois caras, que são os especialistas de referência em Irã e nas relações entre Wise e Israel, detestam Netanyahu. E, aliás, eles também não gostam muito do Trump. Mas o que eles gostam é de dizer: nós sabemos disso, essa fonte nos contou isso e aquela fonte nos contou aquilo. Ao lidar com fontes anônimas é preciso atenção, tá bom? Porque isso só mostra que não tem como você contestar. Então, eu não eu sempre fico hesitante em acreditar nesses vazamentos e tal. E às vezes acontece de alguns vazamentos serem feitos de propósito para enganar o inimigo, como vimos no passado com a operação dos pagers e tudo isso. Só mais um ponto. Esse foi o funeral de Lindsey Graham. Netanyahu foi do funeral diretamente ao estúdio para conceder a entrevista a Sean Hannity. E uma coisa que ouvimos na semana passada, havia gravações. Também havia um vídeo de Lindsey Graham em seu escritório falando no Viva Voz com o primeiro-ministro Netanyahu no ano passado, não sei, há vários meses. Estava no Viva Voz e nós ouvimos Netanyahu e vimos Lindsey Graham. E Lindsey Graham disse: eu vou falar com Trump daqui a pouco e quero convencê-lo a se juntar a você, sua força aérea, em atacar o Líbano, o Hezbollah no Líbano. E Netanyahu disse a ele: isso é uma oferta interessante, mas eu prefiro não aceitar. Primeiro precisamos lidar com o Irã. Vamos resolver uma questão por vez. Hezbollah, agora não.
Não queremos envolver o exército dos Econocion, a Força Aérea dos Econocion e a Força Aérea de Israel no Líbano neste momento. Isso tem a ver com a cautela dele. Lindsey Graham disse: vamos fazer isso, vamos pegar os. E então Lindsey disse: você fez um bom ponto. Eles conversaram de forma amigável, mas ele queria ligar para Trump e dizer: vai em frente. Então, se você mencionar Líbano, acho que é bem possível que, obviamente, o Irã e a ameaça nuclear tenham sido o foco principal na reunião na Casa Branca entre os dois líderes. Mas o Líbano pode ter sido citado. Na semana passada, o presidente do Líbano, que não é aliado do Hezbollah, esteve na Casa Branca. E é possível que esteja acontecendo algo na via libanesa sobre a questão do Hezbollah de forma mais eficaz para lidar com a ameaça e avançar na paz entre Israel e Líbano. Isso poderia ter estado na pauta. Tem-se falado mais recentemente sobre a questão da Síria. Não acredito em acordo de paz com a Síria, mas talvez seja possível um acordo de segurança. Tivemos um arranjo negociado por Kissinger em 1974 baseado em dissuasão, não em amor. E a verdade é que de 1974 até a Guerra Civil Síria, a fronteira das colinas de Golã foi muito tranquila, quase completamente tranquila, porque os sírios tinham interesse em manter esse acordo. É viável firmar novo acordo de segurança com o novo líder sírio? E em terceiro lugar, a Arábia Saudita voltou às notícias por causa do acordo nuclear com os Estados Unidos. E então Trump disse muito claramente que eles só conseguirão o acordo nuclear se houver normalização. Então as pessoas estão falando sobre normalização novamente. Normalização com Com Israel. Israel, Deixa é isso claro. Normalização entre Israel e a Arábia Saudita, a expansão dos acordos de Abraão que o presidente quer ver. É possível que isso tenha sido mencionado? Seria ótimo ser uma mosca na parede dessa reunião, porque vi que Netanyahu, ao sair de Israel para Washington, falou do Irã, mas também das oportunidades de expandir o círculo da paz. Normalmente, quando Netanyahu fala algo, é porque há algum fundamento. Ele não precisava dizer isso. Ele poderia só dizer: vamos defender Israel e impedir o Irã de conseguir uma bomba. Mas também acrescentou essa frase, o que me faz pensar que, seja na frente libanesa, síria ou saudita, Netanyahu e Trump estão trabalhando em algo que será um avanço para a paz. No fim, se você chegar a um acordo com uma, duas ou todas essas três pessoas, isso é, de várias formas, uma vitória política sobre extremistas como o Hamas, o Hezbollah, os guardas revolucionários e a liderança iraniana. Sim, eles se opõem à paz e cooperação. Se conseguirmos acordos com mais países árabes com ajuda americana, isso é vitória com V maiúsculo. Então você entende como me sinto sobre a palavra paz em meio a uma guerra mundial. Eu sempre disse. Sei que você pensa diferente sobre isso. Eu sempre digo que quando você ouve a palavra paz, abaixe-se, tá bom? Por isso não gosto de usar isso. Existem bons acordos de cooperação. Sim, e às vezes a paz, tá bom? Mas agora a Arábia Saudita, um dos maiores problemas que a Arábia Saudita tinha, ou, sabe, por que ela nunca ia aderir aos acordos de Abraão? É que os acordos de Abraão, a beleza deles, além de serem um eixo anti-Irã, outra, e uma ótima cooperação com Israel. Uma das principais belezas disso foi que, pela primeira vez, pudemos provar que um Estado palestino não é o caminho para qualquer paz entre árabes e Israel na região. Era a grande mentira da esquerda. Não existe paz. O caminho para a paz passa pelos palestinos. Tudo bem. Agora, quando o governo Biden assumiu após o primeiro governo Trump, ele tentou destruir os acordos de Abraão ao trazer representantes palestinos para as reuniões na cúpula do Negev e tudo mais. Foi simplesmente nojento. Agora, a Arábia Saudita ainda mantém essa posição. Não que os sauditas se importem nem um pouco com os palestinos. Eles não se importam. Nenhum país árabe se importa com eles. E agora sabemos disso com certeza. Já que nenhum sequer concordou em receber mulheres e crianças durante a guerra em Gaza. Tudo bem. Então, poupe me dizendo que eles se importam com o Estado palestino? Eles não se importam. Mas essa é a porta de entrada deles para a mentalidade ocidental. Enfim, uma das coisas mais interessantes foi quando Trump disse que ia fazer um acordo com os sauditas. Os israelenses ficaram nervosos, então ele disse: espera, mas eles têm que. Eles, desde que ingressem nos acordos de Abraão, dissemos, ok, ótimo. E isso nos leva à Turquia. Ele disse que vai vender caças F-35 para a Turquia, e então a Turquia é uma inimiga mortal de Israel. E ele, Trump, continua dizendo, Erdogan é meu amigo.
A Turquia é minha aliada e então ficamos nervosos. Por quê? Porque esses aviões eles são indetectáveis. Eles ajudam a detectar qualquer lançamento inimigo. Isso é muito perigoso para Israel. Mas então Trump, de novo, ele disse: não, ele disse que eles ainda não cumpriram os requisitos americanos para receber esses aviões. No entanto, de novo, ele agora, bem antes dessa reunião, disse: desculpa, sei que a Turquia não gosta de Israel, mas eles são meus amigos. Não sabemos o que ocorre, mas temos certeza de algo. Que quando você fala de paz, o círculo da paz, só um segundo. Vamos vencer a guerra antes de falar sobre círculo da paz, tá bom? É assim que eu me sinto sobre isso. Não discordo totalmente do que você disse. Acredito que vencer a guerra é essencial para ampliar o círculo da paz, pois só após o Hezbollah ser dizimado no Líbano é que o país pôde fechar um acordo de paz com Israel. Enquanto o Hezbollah controlava tudo lá, isso não era possível. Não dava para selar a paz. O mesmo ocorre na Síria. Não haveria acordo de segurança com o novo regime sem antes decapitar e destruir suas forças militares durante a transição de Assad para o novo governo. E sobre o Irã não controlar mais a Síria pelo regime Assad. Ou seja, a vitória militar de Israel é o pré-requisito para avançar em todas essas questões. O mesmo acontece com os sauditas. Se os sauditas querem paz com Israel, não é porque, como eu brinquei antes em um contexto diferente, não é porque eles de repente leram Herzl e se tornaram sionistas, não é porque os sauditas leram a Bíblia e disseram que o povo judeu pertence. É porque os sauditas têm um interesse estratégico em um aliado israelense. Porque Israel é forte. Ninguém precisa de aliados fracos. E por isso eu, claro, acredito que a vitória militar é um pré-requisito para o tipo de coisas que queremos fazer. Mas talvez porque temos vencido a guerra militarmente, isso já criou um potencial que veremos se concretizar. Mas você disse corretamente que os países árabes, palavras minhas, não suas, fazem discurso vazio sobre a causa palestina e não querem de fato ajudar. Você até disse claramente, eles não aceitaram grandes grupos de mulheres e crianças palestinas de Gaza. Ao contrário, Grandes grupos, eles não eles aceitaram a aceitaram oração. algumas pessoas para hospitais e coisas nós assim também. agora. E quando eles saíram do hospital, eles tiveram que voltar para Gaza, certo? Você precisa entender que o mundo árabe enfrenta problemas com os palestinos. A Jordânia acolheu muitos, que depois se revoltaram contra o rei e tentaram destruir o país. O Kuwait também recebeu vários palestinos, e quando foi invadido por Saddam Hussein, quando foi isso? No século passado. Não, neste século passado. De repente, todos os palestinos passaram a apoiar Saddam e se opor ao governo do Kuwait. Todos no Golfo ficaram furiosos com os palestinos. E no Líbano, a guerra civil libanesa começa na década de 1970 por causa da influência palestina. Então, se você me perguntar, os governos árabes têm medo e se preocupam em receber palestinos? É claro que eles estão preocupados e com medo, porque já tiveram experiência demais. Basta perguntar aos jordanianos, perguntar aos kuwaitianos, pergunte aos libaneses. Até os egípcios, quando veem moradores de Gaza, pensam no Hamas, que se assemelha à Irmandade Muçulmana. Essas são as pessoas que tentaram tomar o Egito e são terroristas, certo? Então, o mundo árabe, de muitas maneiras, quando eles só falam da boca para fora, mas não querem agir de verdade, não é algo difícil de entender. Mas vou me referir a outra coisa que você disse, que é, que a glória e o grande feito dos acordos de Abraão é que eles tiraram o veto palestino de fazer a paz com os países árabes. E isso foi algo crucial. Digo a todos que acreditam na paz no Oriente Médio que, embora talvez não seja possível agora, eles acreditam que um dia será. Se Israel firmar a paz com cada vez mais países árabes e cada vez mais países muçulmanos, e essa parece ser a tendência histórica, não podemos ter certeza do momento. Não podemos ter certeza de quão rápido isso vai acontecer. Mas que no momento temos paz com meia dúzia de países árabes, logo serão 12? Será que pode ser? Pode chegar a 18? Sim, o número vai aumentar. E eu acho que para todas aquelas pessoas que sentem pena dos palestinos, certo? Cuja liderança nunca buscou seriamente a paz com Israel e falhou em condenar o 7 de outubro, isso simplesmente salta aos olhos. Como pode ser considerado? Falo dos palestinos moderados na Cisjordânia. Se não consegue condenar, eu disse chamados, Ruth, não faça essa cara. Os chamados palestinos moderados na Cisjordânia. Se vocês não conseguem condenar o 7 de outubro, que tipo de parceiro de paz vocês são? Vocês não conseguem condenar os estupros. Vocês não conseguem condenar os massacres. Vocês não conseguem condenar as decapitações. Vocês não conseguem condenar a tomada de reféns. Todas essas coisas que eles não conseguiram fazer. E por isso, a maioria dos israelenses não acha que temos um parceiro para a paz. Mas talvez, à medida que mais e mais países árabes façam as pazes com Israel, à medida que mais
mais e mais países muçulmanos façam as pazes com Israel, isso poderia criar condições para que víssemos uma mudança no pensamento palestino no futuro? Não hoje, não amanhã, mas em algum momento, porque no fim das contas os palestinos se veem como parte integrante do mundo árabe e muçulmano. E se esse mundo árabe e muçulmano estiver mais aberto a Israel, isso não poderia criar uma oportunidade no futuro para os palestinos? Também para redefinir e reconsiderar seu ódio e animosidade históricos, e a recusa em fazer qualquer concessão séria com os israelenses? Olha, tudo pode acontecer. Vai ser depois que eu morrer. Se quiser, tente. Usar uma tábua Ouija e me avisar se isso acontecer algum dia. Eu não vejo isso acontecendo na minha vida, com certeza. Sempre fico cética quando você diz que há mais paz com isso. Por que sou cética quanto a isso? Eu não sou cética em relação a ter boas alianças, digamos, alianças que sejam seguras. Mas se você pegar o Líbano como exemplo, a presidente do Líbano, mesmo que Israel e o Líbano tenham chegado a esse acordo para expulsar o Hezbollah do Líbano, e com isso o Hezbollah destruiu aquele país. E a presidente Aoun se recusa até mesmo a falar por telefone com o primeiro-ministro Netanyahu. Ok. E eu não quero ouvir mais ninguém me dizer: bem, você sabe, ele teme ser assassinado. Mas você sabe, Sadat foi assassinado quando fez as pazes com Israel? Claro, até mesmo Sadat, que fez as pazes com Israel, teve que conseguir um acordo de terras enorme. Tudo bem. O que estou tentando dizer é: sabe, isso não é paz para mim. O cara nem fala com ele pelo telefone. E ele ainda diz que Israel tem que sair do nosso país. Sério mesmo, amigo. Israel tem que sair do seu país? Agradeça a Israel por matar aqueles terroristas do Hezbollah. Você nem consegue eliminar muitos no seu próprio exército, cheio de membros do Hezbollah. Então, sabe, eu sou totalmente a favor do acordo que está sendo feito entre o Líbano e Israel. Não se engane, eu sou a favor. Mas eu não tenho ilusões, sabe? Não vejo tudo cor-de-rosa sobre isso e sobre aquele presidente Aoun. Então, eu vou dizer que não é meu trabalho defender o presidente Aoun. Eu acho que ele quer ser muito cauteloso. Ele quer avançar. Está claro que ele quer avançar. Está claro que ele vê o objetivo dele como ex-chefe do Estado-Maior das Forças Armadas do Líbano, ele deseja que o exército volte a ser a única força armada, certo? Qual país abriga um exército estrangeiro independente, como o Hezbollah, que atua como proxy do Irã no Líbano? Ele está fazendo isso não porque é sionista, ele está fazendo isso porque é um patriota libanês. E eu diria, quero dizer, quando eu estava no governo por todos aqueles anos, sempre havia essa dissonância entre o que os árabes dizem publicamente e o que dizem a portas fechadas. Eu me lembro, sabe, quando eu via entrevistas de líderes árabes após reuniões com presidentes americanos, primeiros ministros britânicos ou presidentes franceses, e eles diziam: estamos falando sobre a questão palestina. E, na verdade, quando a sala está fechada, talvez mencionem isso uma vez e estejam focados no Irã ou em outro assunto. Sim. Então, temos que aceitar que, infelizmente, essa é a regra do jogo. Existe uma grande dissonância entre o que às vezes é a mensagem pública e o que as pessoas realmente dizem quando as portas estão fechadas e as câmeras estão desligadas. Mas estamos chegando ao final do nosso podcast. Tudo bem, mas só um segundo. Eu só quero dizer que no caso inverso, o que você disse sobre o que se fala a portas fechadas? A linguagem é diferente. Sim. O que vimos com os árabes, e especialmente com os palestinos, e todos os árabes, é que em inglês, quando estão falando com o Ocidente, dizem uma coisa, e em árabe, eles dizem o que realmente querem dizer. E funciona ao contrário também, Mark. Você tem razão, estamos quase no fim, mas não podemos encerrar sem prestar uma grande homenagem ao Boy George por sua incrível música que ele lançou ontem ou anteontem, sobre o dia 7 de outubro, o Festival Nova e o massacre do Hamas. E por que devemos a ele tantos elogios? Porque ele é um artista de palco? E todos os colegas dele da indústria se voltaram contra ele, como sempre fazem. Os antissemitas surgiram do nada. E eu só gostaria de ler para vocês algumas das letras dessa música e explicar por que que os israelenses estão comemorando. E, aliás, é uma pena que a gente precise aplaudir. Ok, isso é algo óbvio, o que ele diz. E, aliás, ele não é judeu. Na verdade, ele é britânico. Ele tem origem católica irlandesa. Isso é dele. A música se chama We Will Dance Again, em relação ao Festival de Música Nova. Você diz genocídio. Eu digo guerra. O exército existe para agir quando você é atacado. Fica feio? Pode apostar que sim.
Quando eu sei que você quer matar cada um de nós, você não cita 7 de outubro. Jovens estuprados encostados em árvores, assassinados brutalmente pelo crime de dançar. Você condena os judeus com memória seletiva. Músicos segurando bandeiras, balbuciando como ovelhas. Propaganda alimentada pela internet parece tão fraca? Mas confie em mim, nós vamos dançar de novo e não haverá guerra. Mas se você ficar confuso alguma vez, eu estou ao lado dos judeus. Eu não me sinto corajosa. Eu só preciso me comportar como um ser humano. E então ele termina em hebraico. E aliás, o sotaque dele em hebraico é bem bom. Ele termina com isso. Isso significa guerra quando eles vêm para te matar. E isso significa que você diz genocídio. Eu digo guerra quando eles vêm para nos matar. Então, só quero dizer novamente, nós te amamos, Boy George. Muito obrigada. Quero acrescentar sim que infelizmente nos círculos artísticos progressistas, Israel é lixo, Israel é o mal. E os tipos de mitos, sabe? Os nazistas falavam sobre judeus na cultura e isso. E aqui, qualquer coisa, sabe? Pessoas pró-Israel são banidas, as pessoas são boicotadas. Isso machuca o. Isso prejudica suas apresentações. Antes, artistas queriam se apresentar em Israel, mas tiveram que desistir devido a campanhas agressivas contra quem se apresentasse lá. Boy George está agindo certo. É uma pena, né, que existam tão poucos como ele. Mas talvez, para enfrentar o vento ou o furacão de anti-israelismo, antissemitismo, antisionismo, isso exige bravura, compromisso e coragem moral. E isso, Boy George, você tem? Como dizemos em hebraico, kol hakavod. Muito bem, Boy George. Amém. Então estaremos de volta na próxima semana. Estou ansioso por isso, Ruthie.